Estou passando o microfone para ele, porque nós somos da mesma família. Né? Se eu estiver doente, eu acabei. Graças a Deus, irmãos. Sempre muito bom estar com os irmãos. É um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 121. Nós vamos ler do verso 1 até o final do cântico, no verso 8. Salmo de número 121, do verso 1 até o verso 8. Mesmo sentados, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor com toda a reverência e toda a atenção. Cântico de romagem. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, por tudo aquilo que foi cantado, por tudo aquilo que foi lido, tudo aquilo que foi falado, porque a tua palavra esteve presente, Senhor, nas nossas vidas aqui nesse culto, através das orações também. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, louvarmos ao teu santo nome e com alegria, Pai, podermos estar aqui. Senhor, queremos te pedir que a tua palavra nesse momento possa ser renovo e reânimo na vida de cada um, Paizinho, que ouve, Pai, a exposição das tuas escrituras, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa, de forma muito especial, Senhor, trazer, Pai, a cada um de nós a alegria e o renovo da alegria da tua salvação. Renova em nós a esperança, Paizinho, da vida, que só podemos encontrar no Senhor. Que o Senhor possa estar com o teu Santo Espírito, como foi cantado aqui, Senhor, habitando neste lugar, com toda a liberdade que é própria do teu Santo Espírito, instruindo a cada coração, colocando, Paizinho, das tuas verdades a cada coração e a cada vida aqui, Senhor. No nome do teu Filho amado Jesus, é que nós te oramos. Amém. Amém. Há não muito tempo, foi lançado numa dessas plataformas de streaming um filme de suspense e ação que foi dirigido pelos irmãos Russo, um filme chamado O Resgate. Não sei quantos assistiram ou conhecem um pouco da história, mas nesse filme o enredo se dá a partir de um resgate, como diz o título, onde um soldado norte-americano, na verdade um ex-militar, que agora trabalha como mercenário, recebe um contrato para resgatar uma criança. E ele vai fazer essa operação de resgate. Só que quando ele se dá conta de como é que vai ser feito esse resgate, ele acaba se deparando com uma situação onde aquela criança era, na verdade, filha de um agente do crime, né? de um criminoso. E aí ele se envolve em todos os problemas que é tentar fazer aquele resgate daquela criança. E inicialmente ele vai procurar levar essa criança até um ponto de controle, na verdade um ponto de extração,
onde ele e aquela criança finalmente poderiam ser resgatados por um outro grupo. E ele segue nessa jornada com aquela criança. Primeiramente, para honrar aquele contrato e aquele compromisso que ele assumiu, né, como mercenário. Mas também ao longo de toda a trama, por conta do relacionamento que vai sendo desenvolvido com aquela criança ao longo de toda a sequência do filme. Aqui nós encontramos no Salmo 121, um salmo que também descreve uma jornada. Um salmo que descreve uma jornada que também não é simples, mas uma jornada de peregrinos, uma jornada que nem sempre era tão segura. E ele vai exatamente dentro desses cânticos de romagem, apresentando para a gente essa necessidade também de segurança, essa necessidade de proteção. E o Salmo 121 é um salmo como esse, um salmo que é um cântico, né? Um cântico de confiança no Senhor, um cântico de confiança na proteção do Senhor. Qual é a importância do contexto desse salmo em todo o livro de Salmos para a gente? O livro de Salmos, ele na verdade contém uma coleção de 5 livros. Eu não sei se você já parou para reparar, mas o livro de Salmos ele está dividido assim em 5 livros. Sempre existe um salmo de introdução ao livro e também uma doxologia final ao final de cada livro desse. E aqui nós temos um salmo, o salmo de número 121, que se encontra exatamente no livro 5 dos Salmos, portanto, o último dos livros dos Salmos. E aqui ele vai ter o seu lugar dentro de uma coleção de salmos muito especial. Um importante teólogo norte-americano chamado Palmer Robertson, que descreve nos seus estudos a respeito da doutrina do pacto, também ele é um pastor presbiteriano, ele vai colocar de que o livro 1 e 2 de Salmos, eles são livros que apresentam de uma forma muito clara para a nação e para o povo de Israel a respeito da lei do Senhor e da aliança do Senhor. O livro 2 de Salmos, ele trata de uma realidade muito específica, mas uma realidade muito marcante no povo de Israel, que foi a realidade da dor e a realidade do exílio. Portanto, aquela experiência dentro da história do povo de Israel, que foi uma experiência muito dura para eles. No livro 4, a gente vai encontrar ali um pouco de resposta diante dessa realidade do exílio, onde vai sendo apresentado para a gente a figura do Messias prometido como sendo aquele que é o herdeiro da promessa messiânica que foi feita a partir do reinado do rei Davi, aquela promessa do rei prometido. E aqui no livro 5, esse livro que a gente encontra, o Salmo 121, é exatamente o livro que vai tratar para a gente da conclusão do saltério hebraico, mas que de uma forma muito especial vai trazer para a gente salmos que apresentam a história de consumação, de como é que essa aliança vai se concluindo e de como esse rei messiânico vai se apresentando para nós, para produzir esse reinado que vai ser definitivo e que vai trazer finalmente a resposta, não só para o exílio, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Portanto, o livro 5, ele tem esse especial para a gente na história da redenção, porque ele vai apresentar exatamente essa obra de conclusão, essa obra de consumação. Então, aqui a gente vai encontrar uma coleção muito especial dentro do livro 5, que é a coleção que vai do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Se você perceber, todos esses salmos vão ter um pré-título aí, antes de começar os versos, que é exatamente essa expressão que na Bíblia da gente, na versão que eu li aqui para os irmãos, tem escrito assim, cântico de romagem. Esses cânticos eram cânticos que eram entoados pelos peregrinos, que nas 3 festas anuais, e toda vez que eles estavam em peregrinação a Jerusalém, nas 3 festas anuais, eles entoavam esses cânticos ao longo da jornada. Eram, portanto, cânticos que tinham exatamente essa temática do início da jornada, do meio da jornada, até finalmente a chegada em Jerusalém. No meio dessa coleção se encontra o Salmo de número 127, composto pelo rei Salomão. Aqui também vai ter salmos que foram compostos pelo rei Davi. E ali naquele Salmo 127, exatamente é expresso para a gente
aquela figura importante do templo e da casa do Senhor como sendo um lugar de adoração. Aqui a gente vai ter exatamente esses salmos contando dessa caminhada. Um importante estudioso do Velho Testamento chamado Herman Duncan, ele é alemão e escreveu na sua obra a respeito dos salmos, uma obra importante a respeito dessa temática. Ele vai dizer para a gente de que essa coleção de salmos, os salmos de ramagem, elas tinham, tanto pela estrutura temática dela, servia como se fosse um hinário de bolso, onde o povo de Israel poderia sempre cantar essas canções nos seus afazeres do dia a dia, nas suas jornadas de peregrinação, para lembrar a respeito dos feitos do Senhor, da confiança do Senhor, e eles cumpriam um importante papel litúrgico também, porque eles eram salmos que, tanto pela sua unidade temática, como também pela estrutura dele, como estrutura de antífona, eles poderiam ser sempre recitados e facilmente decorados, e eram salmos que estavam muito presentes na vida do povo de Israel. E quando a gente começar a prestar atenção nos detalhes desse salmo que a gente leu, a gente vai poder observar um pouco disso. Eu queria ainda que você pudesse dar uma olhadinha no salmo que antecede esse salmo que a gente leu, no salmo 120. Talvez você precise voltar aí uma folha, mas não volta muito não. Permanece aí com o salmo 121 marcado. Mas no salmo anterior, o salmo 120, vai ter no verso 1 um salmo que expressa um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Veja o que diz o versículo 1 do Salmo 120, diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Salmo 120 é o salmo que antecede o nosso salmo. Ele é um salmo de pedido de ajuda, mas o salmista, apesar de clamar ao Senhor e pedir socorro do Senhor, ele ainda não encontra a resposta no Salmo 120. O Salmo 120, portanto, é um salmo que ele termina com um tema aberto. O que vai acontecer diante desse pedido de socorro? O que vai acontecer diante desse pedido de ajuda? E o Salmo 121 se apresenta exatamente como um salmo de resposta ao Salmo 120, porque ele vai apresentar para a gente de que o Senhor responde ao clamor do aflito. O Senhor é aquele que é refúgio e proteção, segurança e amparo para aqueles que o buscam. O Salmo 122, o salmo que está na sequência do texto que a gente leu, ele é um salmo que vai apresentar também uma temática. Veja aí no verso 1 dele. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, um salmo de Davi. Davi olha para Jerusalém e olha para esse momento onde nós temos a oportunidade de congregar diante de Deus, e aquele momento onde o povo de Deus caminhava para a casa do Senhor para ali se encontrar e festejar ao Senhor, e ele diz: a alegria toma o meu coração. É exatamente nessa perspectiva da jornada, daquele que no início da jornada clama por socorro ao Senhor, em direção a Jerusalém, em direção à casa do Senhor, ao templo do Senhor. Esse salmo de peregrinação que expressa a confiança do peregrino no Senhor. E é baseado, meus irmãos, nessas verdades preciosas que a gente pôde olhar aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos a respeito do seguinte tema: Deus fielmente nos guarda. Por que é que o Senhor Deus pode nos guardar? E como é que Ele nos guarda? É exatamente essas respostas que eu pretendo tratar com os irmãos e tentar responder aos irmãos à luz desse Salmo de número 121, começando da pergunta que o próprio salmista faz no verso 1. Deus, Ele pode nos guardar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Acompanhe comigo o verso 1 e o verso 2. Diz assim o verso 1: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista começa com uma pergunta também. Ele diz:
olhando para os montes, me vem uma pergunta: de onde? De onde me virá o socorro? A gente pode até parar para pensar de que talvez a pergunta do salmista não faça sentido. Porque o correto, talvez, diante da resposta que ele mesmo dá na sequência do texto, talvez a pergunta mais própria seria: quem virá ao meu socorro? Ou quem é o meu socorro? Mas o salmista pergunta: de onde me virá o socorro? Essa pergunta ela é bastante interessante. Talvez para a gente ela não faça muito sentido, do salmista olhando para os montes e perguntando, né, da onde vai vir o meu socorro. Mas diversos comentaristas, né, dentre eles o reformador genevrino, João Calvino, ele vai dizer de que o salmista, ele, de alguma forma, ao olhar para os montes, ele vislumbra algo como alguém que de repente perdeu seu foco, perdeu a sua visão, e de repente, olhando ali para os montes, sem saber de que direção, ele pergunta: de onde vem o meu socorro? E aí a sequência do texto vai trazer para a gente a ideia de que, olha, o teu socorro não vem de lugar nenhum. O teu socorro não vem de qualquer resposta que você possa prover. O teu socorro vem do Senhor. Diversos outros comentaristas, dentre eles Stephen Murray, que é um professor nos Estados Unidos, também pastor da Comunidade da Graça, na Igreja da Comunidade da Graça nos Estados Unidos, ali no estado do Texas, ele vai dizer de que existe também uma outra perspectiva que nós podemos olhar para essa pergunta do salmista. Ele vai dizer que nós podemos olhar para a pergunta do salmista pensando a respeito daquele que olha para Jerusalém, que está nas regiões altas de Israel, aquele que olha para o monte do Senhor, para o monte Sião, na expectativa de que o Senhor está ali e é Ele quem nos responde. Portanto, a resposta do salmista é imediata: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E é exatamente nesse sentido que a gente vai ver diversos textos, inclusive do próprio livro de Salmos, ali no Salmo 113, por exemplo, onde é dito de que quem é como o Senhor que habita nas alturas? O Senhor está elevado acima de todas as nações. No contexto dos salmos de peregrinação, faz muito sentido a gente parar para pensar assim, de que o salmista olha para Jerusalém, olha para os montes, já sabendo quem é aquele que é a sua esperança. É uma pergunta, portanto, que já tem como resposta o pressuposto de que Deus é o seu guarda, de que Deus é aquele que pode guardar, da certeza e da confiança de que a sua única esperança está não em qualquer coisa, não em qualquer pessoa, não em qualquer lugar, mas a esperança do salmista, com toda certeza, está no Senhor Deus, que fez os céus, que fez a terra. Amém. Quando nós começamos a perceber esse tipo de realidade, nós começamos a vislumbrar um Deus que se apresenta para cada um de nós. E talvez a gente seja muito tentado a fazer uma leitura dos Salmos a partir da visão do salmista. E é óbvio que o salmista está falando de uma experiência pessoal com Deus. É óbvio que ele está falando de um Deus que o protege. Mas nós precisamos ler as Escrituras não com uma visão antropocêntrica, não com uma visão que simplesmente parte do próprio homem, mas com uma visão que parte do próprio Deus. Porque é Deus que se revela através das Escrituras, e é Deus que está tentando se fazer conhecido a partir daquilo que as Escrituras revelam. E é nesse sentido que a gente vai ver Deus sendo apresentado aqui de duas formas impressionantes para nós. Primeiro, que o salmista chama Deus pelo nome da aliança de Deus. Ele diz: o Senhor. Observe aí um detalhe na sua Bíblia. Talvez a palavra Senhor aí na sua Bíblia esteja toda em caixa alta. Significa que o nome que é dado para Deus, e como o salmista chama a Deus, é exatamente do Deus da aliança. É Yahvé. Ele está dizendo: Deus, o Deus da aliança, um Deus que assumiu um compromisso com o seu povo, um Deus que está em aliança com o seu povo, é o Deus que pode me socorrer, porque Ele é fiel à aliança que Ele fez. O Senhor Deus me protege, porque eu estou em aliança com Ele, e Ele não pode falhar. Ele é fiel.
O Senhor é o Deus que fez uma promessa e vai cumprir. O Senhor é o Deus que prometeu que o Messias prometido viria de Jerusalém, que o rei prometido viria de Judá, que o seu filho messiânico viria. Portanto, eu posso aguardar na certeza de que o Senhor cumpre as suas promessas e, portanto, Ele me protege. Mas o salmista não para por aí, ele prossegue e ele diz: o Senhor pode me salvar porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Essa figura que o salmista usa é uma figura emprestada. Você já deve estar reconhecendo essas palavras. Essas são as palavras que a Bíblia começa. Em Gênesis 1, capítulo 1, nos é dito de que no princípio criou Deus os céus e a terra. Exatamente é assim que se conclui a narrativa da história da criação, naquela genealogia do capítulo 1, dizendo de que assim conclui Deus toda a obra da sua criação, fazendo Deus os céus e a terra. Portanto, o salmista pega aqui dois extremos. Ele fala a respeito do céu e da terra, no sentido de que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador, mas não simplesmente o Criador, mas o sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus é o Deus que pelo seu poder mantém a terra e faz com que todas as coisas permaneçam. É nesse sentido que o apóstolo Paulo vai dizer de que é por Ele que vivemos, por Ele nos movemos, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas que foram criadas. É na expectativa e na certeza de que Deus, Ele é o poderoso Criador e sustentador de todas as coisas, é que Ele pode cuidar de mim. Se Ele conhece todas as estrelas pelo seu nome, se Ele é o Deus que sustenta toda a terra, todas as leis do universo permanecem imutáveis diante desse Deus imensamente poderoso, como é que Ele pode me faltar? Aqui nessas palavras nós encontramos de forma muito especial aquele para quem todas as coisas foram feitas, aquele porque toda a história da criação foi contada e porque todas as coisas são feitas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dele, para Ele e por meio dele foram feitas todas as coisas. Ele é o princípio da criação, Ele é aquele que é antes de toda a criação, Ele é aquele que é o Deus que agiu na criação de Deus, criando todas as coisas. É por isso que nós podemos olhar para o Senhor Jesus, na certeza de que com o poder que Ele sustenta todo o universo, Ele tem o poder de me guardar, tem o poder de me preservar, o poder de me proteger, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele não falta glória, a Ele não falta poder, a Ele não falta condições de me proteger, de proteger a cada um de nós que estamos debaixo de uma aliança com Ele. Nós estamos meditando sobre esse tema de que Deus fielmente nos guarda e respondendo a duas perguntas: por que Deus pode nos guardar e como Deus nos guarda? Deus pode nos guardar porque Ele cumpre a sua aliança. Acompanhe comigo aí o verso 3 até o verso 5. O verso 3 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Aqui vai ser apresentado no versículo 3 exatamente o tema que vai ser apresentado nos próximos versículos. Deus sendo nos apresentado como aquele que é o guarda do seu povo. Aqui nós vemos também de que esse guarda não é um guarda que está vacilando no seu serviço de proteção. A imagem que é formada, portanto, do Salmo é a imagem daquele soldado que está de repente de postos, vigilante sobre a muralha, em cima da muralha, para ver se o inimigo, se o estrangeiro, se alguém de fora, se alguém que de repente queira invadir a cidade ou invadir a casa, vai chegar e vai se aproximar. Esse guarda, portanto, na vigília da noite, está sujeito a todos os perigos da noite, mas não só sujeito aos perigos da noite, ele está sujeito também aos perigos do próprio sono, do próprio cansaço. Cada um de nós somos acostumados, salvo-se talvez pelo exercício da nossa profissão ou por algum tipo de rotina diferente, somos acostumados de que a noite é o momento de nós dormirmos, é o momento que o nosso corpo já começa a cobrar.
o cansaço do trabalho, o cansaço do dia, vai chegando naquele momento da noite, há um momento que a gente começa a pedir a necessidade de cama, a necessidade de um sono, de renovar as nossas energias. Mas ao soldado, ele está privado do sono. Ao guarda que está de sentinela na vigília da noite, ele precisa estar atento aos perigos da noite, mas ele precisa estar vigilante em todo o tempo. E o salmista diz, o nosso vigilante, ele é diferente. O nosso vigilante, o nosso guarda, é um guarda que não dorme nem tira cochilo. Ele está de prontidão, ele está atento, ele não vacila. E é por conta de que ele não vacila, que ele não permite que os nossos pés tropecem, porque ele está sempre a postos, sempre atento. A figura, portanto, é de um guarda que cumpre as suas funções, de um guarda que é fiel no seu exercício de nos proteger. E ele começa a descrever, trazendo aqui algumas descrições a respeito dessa proteção do Senhor. Ele diz, é certo que não dormita, nem dorme aquele que guarda a Israel, aquele que guarda o povo prometido, o povo da aliança, aquele que é o fiel guarda do seu povo, aquele que é dito nos próprios salmos, de que em vão vigia a sentinela, se Deus não proteger a cidade. Portanto, a nossa confiança não está nos meios que nós podemos servir para cada um de nós de nos proteger, porque a palavra de Deus é clara. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, confiam no seu próprio poder, confiam nas estruturas, confiam naquilo que eles podem produzir de proteção para si mesmos, mas nós não. Nós confiaremos no Senhor dos exércitos. É Ele quem marcha pelo seu povo, é Ele quem é o fiel general do seu povo, é Ele quem faz as entradas por Israel, é Ele quem faz as saídas, é Ele que manda os seus soldados à disposição para marchar, mas mais do que isso, é Ele quem garante a vitória, porque a vitória pertence ao Senhor. Amém. É nesse sentido que Deus se apresenta como aquele que guarda o seu povo, que está sob uma aliança com Ele. Ele disse, eu serei fiel, eu vou cumprir a minha aliança. Eu sou o guarda que não cochila, nem dorme. A partir daqui, a gente vai encontrar no verso 5, dizendo que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aqui, a linguagem começa a ser uma linguagem que sai da nação e passa a ser uma linguagem que vai se tornando pessoal, percebe? Ele diz, o Senhor é o guarda de Israel, ele está em aliança com o seu povo, mas o salmista vai além, ele diz, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem te guarda. Ele torna a mensagem uma mensagem pessoal, ele é aquele que me protege pessoalmente, é aquele que está em aliança comigo, porque ele está em aliança com o seu povo. E ele diz, olha, esse que te guarda é a tua sombra, a tua direita. A gente precisa talvez se familiarizar um pouco com essa imagem, e eu queria que a gente pudesse investir um pouquinho de tempo para compreender essa imagem que é dita aqui, a sombra da tua direita. Literalmente o que o salmista está dizendo é que o Senhor é a sombra da tua mão direita. E a gente precisa entender essa imagem a partir daquilo que é dito no Salmo 138, 7. Peço aos irmãos que vão comigo até o Salmo 138, 7. Avance um pouquinho mais as páginas. O Salmo 138, 7 diz assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra, a tua mão direita me salvará. A destra do Senhor nos Salmos, às vezes ela é apresentada como sendo um lugar de honra. Feito o texto em que o salmista diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés. Ali, a direita, a mão direita é apresentada como um lugar de honra, como um lugar de onde aquela pessoa é revestida de dignidade. Mas a destra do Senhor, a mão direita de Deus, é apresentada aqui nessa figura do Salmo
como sendo um lugar de refúgio, um lugar de proteção. Por isso que ele diz: a tua destra me salva, a tua mão é contra a ira dos meus inimigos. Portanto, a mão direita do Senhor aqui é vista como a mão de poder, como a mão da força, a mão que nos protege contra os nossos inimigos, aquele que nos guarda. É nesse sentido que a gente precisa ler esses versículos que nós lemos, do Salmo 121 e do Salmo 138, à luz daquilo que é dito em Êxodo capítulo 15, verso 6. Perdão, meus irmãos, Êxodo capítulo 18, verso 6, quando diz de que a mão do Senhor é poderosa, a mão gloriosa do Senhor nos salva. Portanto, aqui a figura que o salmista está trazendo é a figura daquele que, sendo fraco, procura refúgio naquele que é forte. Aquele que, sendo pequeno, busca salvação e segurança naquele que é maior do que ele. Portanto, se coloca debaixo da mão poderosa do Senhor para o proteger. A figura da sombra, que é dita aqui, a sombra da tua mão direita ou a sombra da tua destra, como está na versão que a gente leu aqui em português, ela é exatamente a figura que em diversos outros salmos vai sendo apresentada para a gente também. Pelo menos 10 vezes no salmo essa expressão vai sendo dita, e também no sentido de refúgio e de proteção. O Salmo 91 vai trazer exatamente essa figura daquele que busca o refúgio à sombra do Altíssimo, aquele que vai buscar debaixo das asas do Senhor a sua proteção. E é exatamente isso que é colocado aqui, a sombra como lugar de refúgio, lugar de proteção. Portanto, cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, aonde as coisas começam a se tornar para a gente mais sensíveis, e cada um de nós talvez tenhamos áreas onde nós pessoalmente, dentro dessa visão individual, começa a sentir que aquilo ali se torna um assunto mais sensível, onde a gente se sente mais debilitado, onde a gente se sente mais carente de proteção. O que é dito é: aquele que se sente fraco pode buscar refúgio, força e proteção no Senhor Jesus. Porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque é Deus que me fortalece. Portanto, Deus, Ele pode nos guardar, porque Ele cumpre a sua aliança. Veja na expectativa do salmista, enquanto a gente ainda está meditando sobre esse tema, de que Deus realmente nos guarda. Como é que Deus nos guarda? Na sequência do texto aí, do verso 6 ao verso 7, nós vamos ver que Deus, Ele nos guarda por completo. Deus é aquele que nos guarda fisicamente, mas é aquele que nos guarda espiritualmente. E eu queria que você estivesse muito atento a isso que vai estar contido aqui no verso 6 e verso 7. Ele diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Mais uma vez o salmista vai pegar uma figura de extremos. Ele vai pegar o sol por um lado, e o dia, e a noite por um outro. Nós também estamos acostumados com essa linguagem. Essa é a linguagem emprestada também de Gênesis, quando ali é dito de que Deus criou o sol para governar o dia, a noite para governar, a lua para governar a noite, e ele vai dizer de que ali foi o começo do tempo. Ali eles serviriam para controlar as épocas, as estações e os tempos. Mas a figura que é apresentada aqui é a figura do sol e da lua como sendo aqueles que oferecem diversos perigos. E a gente pode imaginar de que aquele que está a caminho, o peregrino que está em jornada, por muitas e muitas vezes numa região desértica, numa região de muita aridez, o sol para ele pode muitas vezes ser aquele sol que vai trazer o enfado, o cansaço, a sede, todo cuidado, seja para parar, para acampar, para dormir, como também daquele que decide seguir na sua peregrinação durante a noite, a caminho de Jerusalém. E é nesse sentido de que o salmista diz: olha, o Senhor me guarda em todo o tempo, Ele me guarda em toda a minha jornada.
Ele me protege do calor do sol, Ele me protege dos perigos da noite. Ele é o Deus que está comigo em toda a minha caminhada. Eu posso ter a certeza de que Ele protege a mim. E Ele vai dizer aqui a respeito de uma imagem que talvez mexa muito com o povo de Israel. Porque na saída do povo de Israel, a caminho da terra prometida, na saída do Egito, Deus foi aquele que conduziu o seu povo em toda a sua peregrinação no deserto. O texto diz de que Deus foi para eles como uma coluna de nuvem durante o dia para os proteger do sol. E Deus foi para eles uma coluna de fogo que também os protegia durante a noite. Portanto, o povo de Israel, que conhecia a história da redenção que Deus fez no Egito, que conhecia como com mão forte o Senhor libertou o seu povo do jugo de Faraó e trouxe eles para aquela terra, tinha a certeza de que o mesmo Deus que protegeu o seu povo em peregrinação no deserto era o Deus que agora protegia eles em peregrinação para Jerusalém, em peregrinação para o templo do Senhor, porque esse Deus não falhou no passado e também não falha hoje. Ele é o Deus que permanece sendo o protetor do seu povo, não simplesmente porque foi o Deus que protegeu aos nossos pais, não simplesmente porque Ele foi o Deus que foi fiel no passado, o Deus que com mão poderosa muitas vezes nos socorreu a nossa família, nos libertou, um Deus onde a gente conhece as histórias e aquilo que Ele fez no passado, mas Ele é um Deus que podia ser socorro na hora da tribulação para o presente. Eles tinham a experiência vívida e clara de que Deus continuava sendo esse que era fiel. Mas perceba a expectativa do salmista. A expectativa do salmista não para simplesmente num Deus que tem capacidade de proteger eles e prover a proteção do corpo e a segurança na jornada. O salmista traz aqui alguns vislumbres para a gente que a gente não pode perder de vista. O salmista vai dizer que Deus ele nos livra de todo o mal. Portanto, a expectativa do salmista era de que Deus pudesse ser aquele que liberta a gente não simplesmente dos males do caminho, mas de todos os males que nos afetam. Aqui o salmista, portanto, ele é enfático, ele diz: o Senhor nos livra de todo o mal que foi trazido pelo pecado, toda a consequência, seja na natureza, seja nas relações, seja dos males dos homens, seja dos males das doenças, seja dos males que afetaram a produção e todas aquelas outras coisas que a queda afetou. Deus é a resposta para todo o mal. E como isso é importante, meus irmãos, na história da redenção. Entendermos de que Deus é a resposta para todo mundo que foi corrompido. Deus é a resposta. Ele passa a trazer a última resposta dentro desse tema que nós temos trabalhado a respeito de que Deus ele fielmente nos guarda. E de que forma Deus nos guarda? Deus nos guarda em todo o caminho e em todo o tempo. Eu queria que você olhasse comigo agora para o verso 8, o verso que conclui o nosso salmo. O verso 8 diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aqui talvez você já esteja acostumado com a dinâmica do salmo. Você já percebeu que quando o salmista ele trabalha com os extremos, ele está pensando em tudo. Aquele que criou os céus e criou a terra, aquele que criou todas as coisas. Aquele que protege de dia do sol e protege da noite da lua, é o Deus que nos protege de todos os problemas, de todos os males. Então aquele Deus que nos protege na entrada e nos protege na saída, é o Deus que também coloca a sua mão por todo o caminho. Ele é o Deus que nos protege em todo o tempo. Quando o salmista trabalha com esses extremos, ele está pensando no conjunto todo. E não simplesmente nas pontas, né? Ele não está pensando só no início da jornada e no final da jornada. Mas Deus é o Deus que tem poder de nos proteger ao longo de todo o caminho. Ele protege o peregrino em todo o seu caminho. Mas veja de que o salmista ele deixa simplesmente esse momento onde a gente tem uma expectativa nos tempos, nas horas, naquilo que a gente pode medir do relógio, e ele passa a olhar para a eternidade. Porque ele diz: o Senhor guarda a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Veja que mais uma vez o salmista tem uma expectativa muito maior do que uma proteção na viagem. A expectativa do salmista agora é eterna.
É mais do que o Senhor que nos protege durante todo o tempo. É o Senhor que nos protege para além do tempo. É o Senhor que traz uma resposta não para o meu problema momentâneo, mas é o Senhor que traz resposta para o meu problema de agora, mas que resolveu o meu problema na eternidade. É o Deus que trouxe uma reconciliação para mim com Deus agora, mas que está em uma aliança comigo que é eterna. Meus irmãos, essa é uma graça que nos traz uma segurança que é incomparável, que nada nesse mundo pode nos dar. O apóstolo Paulo, ao tratar dessas questões, ele é extremamente enfático. Ele diz: se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança é a esperança da ressurreição. É a esperança que vai para além dessa vida. É a esperança que vai para além desse tempo. É a esperança que é eterna. Porque a salvação que Cristo conquistou para cada um de nós na cruz é de eternidade. Portanto, nós sabemos de que a nossa esperança não se limita a essa vida. Cristo, Ele nos deu aquilo que era mais precioso. É nessa ordem de valor que nós começamos a entender de que aquele que supre para a eternidade tem plena condição de suprir para a nossa vida aqui. Um teólogo sistemático chamado Luiz Berkhoff vai dizer de que esse tipo de cuidado, de providência, é um tipo de providência especial, quando Deus, de forma muito especial, Ele provê e cuida do seu povo. É esse tipo de cuidado que o salmista está falando aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Meus irmãos, Cristo é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro e o único até agora que ressuscitou para a eternidade. Todos aqueles a quem Cristo ressuscitou, um dia voltaram a falecer e hoje se encontram mortos. Toda aquela carne que peca, com certeza morrerá. Mas Cristo, quando ressuscitou para a eternidade. Ele está vivo diante do Pai hoje e estará para sempre. A sua ressurreição e a sua obra de salvação é eterna. Nós podemos se aproximar de Cristo